Olá, meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrita ou inscrito, se inscrevam por favor, ative o sino de notificações e também dê seu like. Vamos aí para o vídeo. Bom, esse vídeo é para você que não é Maria vai com as outras e também que não segue a manada. Esse vídeo é para você. O título desse vídeo: como se comportar diante de uma sociedade dissimulada. Como se comportar diante de uma sociedade dissimulada. Exatamente, uma sociedade dissimulada. E a sociedade de fato é dissimulada. Você percebe que as pessoas fingem na sociedade. Nada do que você vê na sociedade é o real, é só aparência, né? As pessoas fingem o que não é. Exatamente, a sociedade ela é fingida. Ela finge que gosta, que se preocupa com as pessoas mais pobres. Ela finge que se preocupa com as pessoas mais necessitadas. Ela finge que se preocupa com os doentes, com os coitadinhos, com as pessoas que andam de cabeça baixa, com as pessoas inseguras, entendeu? A sociedade, ela finge tudo isso. Por que que ela finge? Porque é bonito. Porque é bonito ser um religioso, ser uma pessoa preocupada com o próximo. É bonito, isso aparenta. Porque a sociedade ela trabalha da seguinte forma, ela trabalha de acordo com a aparência. Você tem que aparentar ser uma pessoa legal, porque você aparentando ser uma pessoa legal, certo? Aí as pessoas vão gostar de você, vão votar em você, vão te apoiar, vão te admirar, mas você precisa aparentar. Então por isso que eu falo que é um fingimento, certo? As pessoas fingem que estão preocupadas com os pobres, com os necessitados, principalmente os religiosos. Então eu digo isso, a maioria, né? Nem todos, é claro, mas a maioria da sociedade, ela finge que está preocupada com pessoas doentes, com pessoas que andam de cabeça baixa, pessoas coitadinhas, pessoas que reclamam, pessoas... enfim. Agora, se você é uma dessas pessoas, saiba que você está cercado por fingidos, por mentirosos. Outra coisa, o que eu descrevo aqui em relação ao comportamento da sociedade, dessa sociedade dissimulada, né, o comportamento qual você deve adotar, isso é proposto pela Bíblia. Esse comportamento é proposto, é sugerido pela Bíblia. Então, como você deve se comportar diante disso que você sabe agora? Então, vou descrever aqui alguns comportamentos, aí fica a seu critério. Você não é obrigado. Se você está nesse vídeo aqui, com certeza você vai aderir a esses comportamentos. Isso para melhorar também você, né? Para você crescer espiritualmente, crescer, desenvolver como pessoa e não viver à margem da sociedade, se comportando aí como a maioria se comportam. E se comportam às vezes por falta de entendimento. Como se comportar diante de uma sociedade dissimulada? Uma sociedade que dissimula, que finge ser o que não é. Dependendo do seu comportamento, se o seu comportamento for um comportamento desleixado, sem uma posição, sem um posicionamento, você é tido como um idiota, um fracassado, um burro, um tonto. E também se você tiver um comportamento muito sério, que demonstre um pouco amigável, fica difícil também de sobreviver. As portas fecham, né? Você precisa ter um comportamento mais ou menos amigável. Nem tanto. Eu quero dar um exemplo aqui depois para vocês, alguns comportamentos que você deve adotar, tá? Para você poder se comportar diante de uma sociedade dissimulada. Porque se você for uma pessoa dissimulada também, aí vira palhaçada, aí você desanda. Aí você desanda, aí quem puder mais engole o outro, né? É assim que acontece na sociedade, quem puder mais engole o outro. E é independente se o cara é religioso, se o cara é padre, se o cara é doutor, sabe? Independente de diploma, independente se o cara tem uma posição de policial, juiz, delegado, é tudo independente. Vai depender do seu comportamento, a forma como você se comporta. O que manda na sociedade é o seu comportamento. Então é independente de qualquer coisa pomposas, aparência, boniteza, tudo independe. Você precisa ter uma linguagem corporal que atenda aos critérios de um bom comportamento. Um bom comportamento, ele demanda uma linguagem corporal assertiva. Se você não tiver uma linguagem assertiva, adequada, né? Porque as pessoas querem impressionar as outras, a maioria das pessoas na sociedade querem impressionar as outras com carros, com roupas, com aparência.
mas ela não se comporta adequadamente. O seu comportamento é um comportamento desleixado, é um comportamento que dá trela para todo mundo, que vive vacilando. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos de comportamento. Hoje, por exemplo, eu fui votar. Hoje teve eleição. Quando eu cheguei lá no local de votar, estava lá aquela fila, uma longa fila. E aí eu atravessei, passei pela portaria da onde ia entrar para votar e fui até o final da fila. Nesse percurso, nesse caminho, eu fui passando por pessoas na fila, certo? Várias pessoas ali na fila. E ali tem várias pessoas, como é a minha cidade, tem várias pessoas que eu conheço, certo? É de vista, conheço de vista, né? Porque a gente, na verdade, a gente conhece as pessoas de vista. Porque na realidade ninguém conhece ninguém. A verdade é essa. Bom, então passei por essas pessoas que ali, grande maioria, como a minha cidade é pequena, a grande maioria eu conheço de vista. No entanto, ao passar por essa fila imensa ali, eu não olhei para ninguém na fila. Passei de cabeça erguida, caminhando tranquilamente, não olhei para ninguém na fila. Por que eu não olhei? Por que eu tinha que olhar? Não tinha que olhar para ninguém. Ou tinha. Ou eu tinha que ficar olhando ali para ver alguém que eu conhecia mais íntimo e cumprimentar. Ficar procurando alguém na fila e cumprimentar aquela pessoa. Ou dar um bom dia, ou uma boa tarde, enfim. Tinha? Não, não tinha. Então eu passei de cabeça erguida, caminhando e não olhei para ninguém na fila. Para ninguém. E fui até o final. Cheguei lá no final da fila, entrei atrás da última pessoa e fiquei ali. Nisso, a última pessoa se virou para mim e me cumprimentou. E eu respondi tranquilamente ao cumprimento dela. Pronto, até aí tudo bem. Esse é o comportamento adequado, porque muitas das pessoas, e eu inclusive no passado, eu passaria por essa fila, olhando, um olhar aqui, outro olhar ali, porque as pessoas da fila, com certeza, a maioria delas ia estar observando quem estava passando na rua. Ela ia estar observando. Muitos deles ali iam estar observando quem estava passando ali na rua. E se eu olho, eu ia cruzar o olhar com alguém ali. Então, não é necessário esse comportamento. É um comportamento desleixado. É um comportamento de dar trela para as pessoas. Ficar dando atenção aonde não deve. Não é necessária essa atenção. Quer dizer que você está sendo arrogante? Não, tá? Tá querendo dizer que você tá maltratando alguém? Não. Simplesmente você passou ali, você não tem que ficar se justificando, olhar para a pessoa justificando que você tá passando por ali, se mostrando, cumprimento. Não precisa, não tem isso. Mas a grande maioria da sociedade tem esse comportamento, principalmente em cidade pequena. Porque quando você vai em cidade grande não é assim. Mas na cidade onde você mora, principalmente se for pequena, tem esse hábito. A maioria... Oi vizinho, oi não sei o que. E todo mundo cumprimentando todo mundo. É um hábito desnecessário. Não é conveniente. Isso atrapalha. Não é conveniente essa conduta, esse comportamento. E aí, esse mesmo comportamento, o qual eu falei para vocês ali da fila, procede também na cidade. Você está passando em frente às lojas, em frente a pessoas e você fica um trouxa cumprimentando todo mundo. É claro que uma hora ou outra você cruza o olhar com alguém conhecido, ou até mesmo que não seja conhecido. Você cumprimente sim a pessoa, mas isso é raro, isso é pouco, não é sempre. Cumprimenta assim, simplesmente só cumprimenta, porque tem um comportamento meio antigo das pessoas de parar e cumprimentar e ficar fazendo pergunta um pro outro, né? Onde você foi, onde você vai, quanto você ganha, quanto você recebe, como é que tá a família, tudo bom lá? Fica com aquela pergunteira desnecessária, né? Aquelas perguntas que não tem necessidade nenhuma. É só para um querer saber da vida do outro, não tem o que fazer, não tem o que falar e fica com pergunta sem cabimento, só para atrapalhar mesmo. Então, esse é um dos comportamentos que você deve adotar. Mesmo você sendo Maria, vai com as outras. Outro exemplo de comportamento é você andar com a cabeça baixa pela rua. Se você anda com a cabeça baixa pela rua, você vai ser tido como um coitadinho, como um trouxa. Ninguém te respeita, ninguém te dá valor. Você deve andar de cabeça erguida, tem que ter uma linguagem corporal assertiva, segura, certo? Você não está devendo nada para ninguém, por que andar de cabeça baixa? Não é verdade? Anda de cabeça erguida.
E não tem que ficar olhando para ninguém, não. Uma hora ou outra você olha, cumprimenta e pronto. Mas não é nem sempre também. E quando você não quer cumprimentar alguém, você olha através dela. Você não precisa ficar fitado na cara dela, no olhar dela. Nem é conveniente ficar encarando as pessoas cara a cara. Mas você passa de cabeça erguida e olha através dela, através da pessoa. Você não está olhando para a pessoa. Então o comportamento é esse, o comportamento que você deve adotar, tanto para Maria vai com as outras, né, as pessoas que acompanham a manada, as pessoas Maria vai com as outras, né, tanto as que não são Maria vai com as outras, que detesta esse comportamento, que às vezes age dessa forma por medo, o que os outros vão pensar. Eu quero adiantar para vocês aqui que se você for treinando esse comportamento qual eu digo sempre aqui, se você for treinando, praticando ele, com o tempo isso fica natural. Você fica mais seguro de estar fazendo. De fato, causa uma insegurança a pessoa não olhar, e principalmente a pessoa que tem esse hábito, ela já vem desde lá de trás, desde criança, isso foi implantado, está enraizado. Então fica automático. É tipo, você foi assim programado para fazer, então às vezes você faz no automático fazendo isso. Mas lá no fundo você sabe que não está gostando de fazer aquilo. Você sente um desconforto de estar fazendo aquele, né, de ficar ali cumprimentando as pessoas e dando atenção e explicando o que não precisa ser explicado, e dando satisfação do que você não tem obrigação nenhuma, perdendo tempo. A Bíblia fala muita coisa, que a gente deve andar olhar diante da gente, firme, com segurança, sabe, sem ficar com a olhadela para a rua. Vai logo pro seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Ir comprar carne no açougue? Ir no mercado? Vai lá comprar e ponto final e já volta. E não fica marcando bobeira, não. Querendo saber da vida dos outros, o que aconteceu do acidente lá, alguém morreu. A Bíblia não instrui você a fazer isso. Agora, se você faz isso, é problema seu, tá? Você nem deveria estar nesse vídeo. E se tá nesse vídeo até agora, então você está gostando, né? Dá um like aí, dá um like aí. Então, esse é um dos comportamentos. Você quer mudar o seu, né? Você quer ser respeitado, progredir na vida, quer ter relacionamentos diferentes. Enfim, tem várias coisas que podem acontecer de bom na sua vida. Porque se você fica nesse comportamento desleixado, dissimulado, né, de ficar fofocando, perdendo tempo na rua, a sua vida não anda. A sua vida não anda. Você pode pensar que está andando, mas não está andando. Porque a sociedade está cheia de pessoas que ficam te observando. Então você pode pensar que não, mas o seu comportamento, ele tem sim um peso. Tem peso o seu comportamento. Certo? Então se você não quer ser tirado, ser tido como sem valor, então adote uma conduta diferente. Agora, se você gosta de estar no meio da multidão, de dar risada, de ficar lá jogando conversa fora, isso é um problema seu. Você não deveria estar nesse vídeo. Sai daí, vaza. Agora, se tá aí, deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal. Se está sendo útil para você, beleza? Essa questão de não ficar olhando para as pessoas e ficar dando trela, você precisa trabalhar o seu emocional. Isso é com o tempo, né? Como eu falei já em outros vídeos, para você trabalhar o seu emocional, para você na hora que for aí abordado por alguém, você não está reativo. Sempre está assertivo na hora de responder às pessoas, né? Essa é a implicância. Comportamentos de reclamar também, ficar julgando as pessoas, reclamando por qualquer coisa, sabe? Não deixar as pessoas falar, ser ansioso para querer falar, isso é um comportamento de ansiedade, precisa trabalhar isso também. Você precisa trabalhar isso, trabalhar essas emoções para você. Agora, se você tem uma conduta diferente, uma posição, se você se posiciona, certo? Não fica dando trela, não fica perdendo tempo, dando motivo, aí não vai ficar, as pessoas não vão te rodear, tá? Não vai ficar te rodeando com mimimi, com falsidade, com mentira. E mesmo que você se relacione, às vezes por acaso, por um período ali, por um pouco tempo com uma pessoa falsa e mentirosa, você já saca que ela é falsa, mentirosa, que ela mente, que ela é dissimulada, mesmo que você se relacione com essa pessoa por um período pequeno ali, se você trabalhar o seu emocional,
Você não precisa ser reativo com essa pessoa. Você acaba sendo assertiva e colocando ela no lugar dela, às vezes com algumas perguntas. Porque às vezes esses tipos de pessoas, elas gostam de fazer perguntas. Ela chega com aquele sorrisinho artificial, mentiroso, perguntando, querendo saber como você tá. Até parece que ela realmente está preocupada com você, mas não tá. E aí, se você tem aí uma estabilidade emocional, né, e consegue ser mais assertivo, você acaba colocando ela no lugar dela. Em vez de responder as perguntas dela, você acaba fazendo pergunta para ela, sem precisar ser agressivo, sem precisar ser reativo com ela, simplesmente acertar no comportamento com ela, entende? Mas isso você precisa ir treinando e praticando o seu olhar, a sua maneira de andar, a sua linguagem corporal. Se você anda desleixado aí, acompanhando a boiada, a manada da sociedade, Maria vai com as outras, aí fica complicado. Aí você vai se envolvendo, se enterrando ali no meio, e aí não tem o que falar. Aí como é que você vai sair falando mal dos outros? Aí essa questão de falar mal dos outros também é uma coisa que a gente precisa deixar de ficar falando mal das pessoas, né? Porque não interessa o problema dos outros, né? Se fulano tá roubando, tá traindo, tá fazendo isso, aquilo, isso é problema deles. A gente precisa se defender desse tipo de gente. E a melhor maneira de se defender delas é a sua conduta, o seu comportamento, a sua maneira de olhar, de falar, entendeu? De colocar essa pessoa no lugar dela. Não dá moral. Não dá moral. E não é dar moral assim, não vou dar moral porque é pobre, não, é para qualquer pessoa. Você não tem que dar moral nem pro presidente. Pode ser o presidente, o prefeito da cidade. Tem que ficar dando moral, puxando o saco. Quem faz isso é porque tá ali com algum intuito, com a falsidade. Não tem também, é dissimulado, uma pessoa dissimulada, sem noção, sabe? Ela tem um sentimento inferior e por isso ela age daquela forma, sabe? Falta de entendimento, falta de conhecimento. Então ela acredita que é dessa forma, porque ela não conheceu ainda a verdade, né? Então, se você está afim de mudar a sua vida, o seu comportamento é esse. Como agir diante de uma sociedade dissimulada. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações se o vídeo for relevante para você. Valeu? Deixa o like também. Tchau.